podcast Papo de Clínica, tudo que um bom médico precisa ouvir. Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte que mais uma vez está dando um pouquinho do seu dia para vir ouvir a gente aqui no podcast da segunda temporada do Papo de Clínica. Meu nome é Igor, eu sou, como vocês já me conhecem, clínico formado pela Santa Casa de São Paulo. Hoje eu estou aqui com meu amigo Dante, também editor do Papo de Clínica. Fala galera, beleza? Meu nome é Dante, eu sou médico intensivista formado pelo HC da Faculdade de Medicina da USP e também um dos cofundadores do Papo de Clínica. E a gente está aqui na Medway, que é o melhor curso pré-residência, seja pro R1, seja pro R3, principalmente para você que está focado nas instituições do estado de São Paulo. E estamos aqui para conversar um pouquinho com o Rafa. Rafa, se apresenta para a galera aí. Fala galera, eu sou o Rafael, vocês devem me conhecer, sou um dos fundadores do Papo de Clínica, sou médico oncologista formado pelo ICESP, né, Hospital da USP, fiz clínica médica na USP também, faculdade na UFRN, estou sempre aqui com vocês no nosso podcast. Isso, e hoje a gente veio para falar de um tema que eu tenho certeza que já perpassou a vida de muitos que estão ouvindo aqui o podcast, é para falar sobre Forças Armadas e a relação disso com a medicina, se vale a pena servir como médico, por que alguém iria pensar em fazer isso. E a gente trouxe o Rafa, que é uma pessoa que, depois que se formou, passou pelas Forças Armadas como médico. Certo, Rafa? Exatamente, cara. Foi uma das experiências mais bacanas que eu já tive na minha vida. Servi como oficial temporário na gloriosa Força Aérea Brasileira. E eu acho que é uma oportunidade que muita gente tem e que muita gente se pergunta se vale a pena, como funciona, se é uma coisa que faz sentido ou não faz. Eu acho que a ideia aqui é dividir um pouquinho de como foi a minha experiência pessoal na Força Aérea e ajudar, eventualmente, na tomada de decisão, se tiver alguém aqui cogitando essa possibilidade. Certo. Então, vamos começar, Rafa? Conta pra mim, de onde que saiu isso? Por que você quis servir? Você sempre quis servir? Quando você era criança, você queria ser militar? Você tem algum parente militar? Ou surgiu do nada isso aí durante a faculdade? Na verdade, eu não tenho nenhum familiar militar. Eu tive o meu avô, por parte de minha mãe, que foi ex-combatente. Ele serviu durante a Segunda Guerra Mundial, apesar de não ter chegado aí ao conflito, mas ele foi convocado, ele chegou a ser transferido para o Rio de Janeiro na ocasião e, graças a Deus, às vésperas de ser efetivamente mobilizado para o combate, o conflito se encerrou e acabou não sendo, mas ele chegou a ser escalado e enfim, chegou a quase ir, né? Então, mas não por isso, né? Não foi objetivamente por isso. Eu sempre gostei muito da questão dos valores militares, a coisa da disciplina, da hierarquia. Isso previamente à faculdade. Previamente à faculdade, da minha própria formação. E aí, durante a minha graduação, eu fiz um estágio que é muito famoso lá em Natal, que é o estágio do Hospital da Polícia Militar. É o melhor estágio de clínica médica da cidade. Historicamente, um estágio que tem 40 anos de existência. E lá na rotina do Hospital Militar, ainda como aluno da graduação, fui exposto a essa rotina, né, dentro do Hospital Militar, convivendo com oficiais médicos de carreira, não apenas médicos, né, oficiais do corpo de saúde, todos de carreira. E aquilo eu sempre gostei daquele ambiente, daquela rigidez, daquela disciplina, porque eu via que as coisas funcionavam melhor daquele jeito. E muito movido por isso, e planejei, né, fui voluntário durante a graduação, fui voluntário para servir como oficial temporário das Forças Armadas. E aí foi uma coisa muito bacana, porque eu consegui estudar para a minha prova de residência, fiz prova de residência para a clínica no HC, fiz o concurso de 2016, né, para ingresso na residência de 2016, que é o concurso que o Dante fez, né, e fui aprovado, e por ser voluntário da Força Aérea, eu consegui trancar a minha vaga. Então, fiquei com a minha vaga garantida, e fiquei aquele um aninho maravilhoso ali, juntando um dinheiro, e um ano sem preocupação com prova, tudo, estudando só o que eu gostava, e vivenciando essa experiência. Então, foi um dos melhores anos da minha vida, por vários fatores, não apenas pelo fato de estar servindo as Forças Armadas, mas estar servindo me proporcionou essa situação de ter a minha vaga garantida e, primeiro, fazer um pezinho de meia, né? Porque você fica 6 anos ali na Faculdade de Medicina
naquela pindaíba, né? Roendo o osso, sem ganhar dinheiro, e aí você junta, né, usa aquele um aninho para fazer um pé de meia para mudar para São Paulo, que é uma cidade que tem um custo de vida muito elevado. Se eu não tivesse feito isso, seguramente eu não teria como me sustentar, teria que trabalhar muito mais do que o que eu trabalhei durante a residência. Ô, Rafa, só para dar um contexto para quem está escutando a gente, né? A gente está falando de uma situação bem específica, que quando o médico ele termina a faculdade, ele vai lá e vai fazer aquele ano de Forças Armadas, né? A gente tem outras formas também, né? Você pode seguir a carreira militar, Sim. efetivamente, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, de como que é diferente, como que é esse processo seletivo, porque tem gente que também não quer ir. Em alguns estados, a gente sabe que a necessidade de efetivo militar é maior e a necessidade, portanto, de médicos também é maior, e que vão ter pessoas que vão ter que servir de forma não voluntária, né? Sim. A experiência que eu tive foi como oficial voluntário, né? Então, assim, todos os cidadãos brasileiros do sexo masculino com mais de 18 anos, eles precisam se apresentar às Forças Armadas no alistamento militar obrigatório quando eles atingem 18 anos. Eu fiz isso, espero que todos vocês tenham feito, mas naquele momento, se não fizeram em condição de débito, né? Exatamente. Refratário, né, que chama. Mas a maioria de nós, quando dos 18 anos que faz essa apresentação, é colocado no excesso de contingência. E aí é dispensado, ele recebe o seu certificado lá de kit com as Forças Armadas e segue o jogo. Para alguns profissionais da área da saúde, e aí é médico, farmacêutico, dentista e veterinário, existe uma segunda apresentação compulsória, que é feita após o término da sua graduação. E aí todos vocês vão passar por isso. Eventualmente, é cada vez menos frequente, mas eventualmente alguém pode ser convocado a servir. Neste caso, não tem o que fazer, é dever, é seu dever, então você tem que servir. É pouco frequente, porque hoje, sobretudo, existem mais interessados do que vagas. Então, em poucas palavras, inclusive no ano que eu fui voluntário e teve mais interessados do que vagas. Então, existe um pequeno processo seletivo que é por análise curricular. Tem que ver o edital, porque cada coisa pontua uma coisa, né? Você passa, por exemplo, pontua experiências acadêmicas, aí tem que ver se o concurso é para médico especialista ou para médico generalista, e aí você vai colocando lá, sai um ranking e você é convocado ou não. Quando você entra como oficial temporário, você pode servir por até 8 anos, no máximo. Você não pode ficar mais do que isso, porque, segundo o Código de Direito Militar, lá, a partir, se eu não me engano, de 9 ou 10 anos, eu não sei ao certo, você ganha estabilidade, você ganha, né, você se torna realmente incorporado, e aí a ideia é que você, nesse período, não atinja isso. Então, assim, tem essa diferença. Se você for militar de carreira, aí não, é concurso público federal, você aplica para aquela vaga. Uma vez aprovado, você passa pela formação, né, que em geral dura aí, se eu não me engano, algo em torno de 6 meses, 4 a 6 meses, em que você faz toda a formação para se tornar militar de carreira. Então, o que eu fiz foi muito diferente deste caminho do militar de carreira. Eu fui oficial temporário, né? E é importante deixar claro que, por mais que você possa servir por até 8 anos, esse trancamento de vaga ele vale por 1 ano só. Apenas, né? Exatamente. E aí, além, obviamente, dessa vantagem, né, de você poder trancar a sua vaga, quais outras vantagens, além da financeira que você comentou, você enxergou aí nesse ano que você fez? Olha, vamos começar falando da como funciona, né? Você, então, foi convocado, você passa por um período de treinamento. Na Força, em geral, esse período de treinamento se chama de EAS, Estágio de Adaptação e Serviço. Em geral, esse estágio ele dura 30 dias, um mês. E é um período muito intenso da formação. Então, isso é uma coisa que pode afastar algumas pessoas, né? Se você é uma pessoa que não é suscetível à hierarquia, se você é uma pessoa que, sobretudo, não tem a capacidade de escutar algo que você não concorda calado, as Forças Armadas não é o seu lugar.
Você vai ter que respeitar um comando, por mais que você não concorde. Você vai precisar respeitar uma punição, por mais que você não concorde. Você precisa ser disciplinado nesse sentido e ter esse preparo. Esses 30 dias, você vai ser imerso no Código de Vida Militar, né? A vida na caserna, né? A vida dentro do quartel é outra sociedade, tá? Existe todo um código de condutas que precisa ser seguido, que envolve desde prestar continência aos seus superiores quando você encontrar, até existe literalmente um código de conduta sobre, por exemplo, se você estiver andando na calçada acompanhado de uma mulher, você tem que ficar do lado de dentro da calçada ou do lado de fora? Se passa um militar superior, se você está no carro dirigindo e você está na calçada e passa, por exemplo, uma tropa marchando, como é que você se comporta diante dessa tropa? Então você vai aprender o código de conduta da vida do militar, né? Você vai aprender ordem unida. O que é ordem unida? Como você se comportar em tropa, como você marchar, os toques da trombeta, como se comportar diante da bandeira. É um código de conduta, de verdade. Você começa do zero. Você vai ter noções sobre armamento, sobre como atirar, sobre como manusear minimamente arma de fogo. Você vai ser treinado para isso, você vai para os estandes de tiro, você vai atirar. E aí, ao longo de 30 dias, você vai passando por todo esse processo. Você vai aprender os hinos militares, todos eles, hino da bandeira, os cânticos militares, né? O hino do herói, tem vários cânticos que você vai aprender. E tem aula de canto durante a formação para entoar os hinos. 30 dias nisso. Passou esses 30 dias, em geral, ao final deste preparo, você passa por um momento mais intenso, que é o acampamento. E você vai para o meio do mato mesmo e tem uma situação de simulação de sobrevivência, né, em que você precisa passar por obstáculos, rio, você recebe um fuzil e fica naquele treinamento por algum tempo dentro da selva. Cada região militar tem um treinamento específico. E findado todo esse período de preparo de 30 dias, finalmente você vai para o hospital, ser médico militar. E aí a rotina dentro do hospital vai depender do serviço onde você atua. Eu servi na Base Aérea de Natal, que é uma unidade extremamente operacional, porque os pilotos da AFA, quando eles finalizam a sua formação, eles fazem uma espécie de residência. Ou seja, o piloto que é formado na AFA, ele sai de lá e ele precisa decidir se ele vai integrar uma de 3 modalidades de voo, que são asas rotativas, aviação de transporte e patrulha, se não me engano o nome é esse, e aviação de caça. Né? Isso são os aviadores. Então, eles iam para Natal e aprendiam isso lá. Então, existiam muitas missões e toda missão dessa, existe um médico escalado. Então, assim, você participa dessas missões, né? Claro que não é tão frequente assim, mas como na época eu tinha 22 anos, 23 anos, eu achava tudo muito bacana, então eu era voluntário para tudo, estava presente em muitas delas, né? Estande de tiro, eu era voluntário para todos, porque gostava muito de atirar e achava aquilo muito bacana. Tive experiências fantásticas, voei de helicóptero, voei de caça, né? Foram todas as experiências que a Força Aérea me permitiu, né? naquele momento. E a experiência dentro do hospital é muito bacana também, porque é um serviço que funciona dentro das limitações, né? De um serviço que tem dificuldades financeiras, né? Como qualquer serviço, mas funciona bem. A relação entre os profissionais é muito bacana, a relação da equipe é muito bacana, existe essa questão da hierarquia, do respeito, e é um ambiente muito, muito interessante, sobretudo para o recém-formado, a meu ver, porque os colegas mais antigos, eles não hesitam, por exemplo, em te ensinar, em te dar uma espécie de tutoria. Então, é um momento para desenvolvimento também, a meu ver. Legal. E eu acho que é importante a gente deixar claro que há uma heterogeneidade entre os centros, né? Total. A gente vê, por exemplo, pessoas que tiveram um treinamento muito mais light e outras que tiveram um treinamento muito mais pesado dentro da mata mesmo.
E a gente vê pessoas tendo serviços, praticando serviços médicos mais assistenciais e mais administrativos, né? Então, depende, isso é muito importante ressaltar, pessoal, porque depende muito para onde você vai, né? Então, é importante conhecer as pessoas que já foram para determinado local para não chegar na hora e se decepcionar, né? Não ser aquilo que estava esperando. Né? Com certeza. Como que era a tua rotina no ano que você serviu? Você fazia tipo enfermaria, UTI, ambulatório, tudo? Muito bacana. O concurso ele tem carga horária de 30 horas, pelo menos na época, né? Não sei se mudou agora. Mas na época era 30 horas, então, majoritariamente, a gente tirava escala de médico de dia, que é, em outras palavras, no serviço onde eu atuei, era o médico do plantão do pronto atendimento. Eu, apesar de ser médico generalista, eu consegui ficar na enfermaria, que era uma coisa que eu sempre gostei muito, de passar visita nos pacientes internados, e eu fazia alguns turnos de ambulatório de clínica geral, atendendo às demandas do serviço de saúde. Então, demandas muito parecidas com aquelas que são atendidas, por exemplo, na unidade básica de saúde. Então, hipertensão, diabetes, coisa que o médico generalista está mais do que apto a conduzir. E aí, além disso, ocasionalmente, quando havia demanda, que não era muito frequente, as missões militares, né, que aconteciam também. Mas a rotina era majoritariamente essa. Então, eu tinha muito tempo além de muita carga horária ainda que eu podia trabalhar fora da Força Aérea. E na época, aí você entra, né, findou aquele treinamento de 30 dias, você ingressa como aspirante. Durante o treinamento, você é aspirante, né, aspirante oficial. Terminou o treinamento, você é promovido a segundo tenente. E como segundo tenente, o soldo, eu acho que na época, né, era algo em torno de R$7 mil. Que é um soldo assim, ok, bacana. No estilo de vida que eu tinha de adolescente, né, 23 anos ali, morava com minha mãe. Naquela ocasião não tinha muitas responsabilidades. Então era muito bacana, era um valor bem bacana. Que ajudava, e eu complementava isso, eu dava plantões em pronto-socorros e tinha outros vínculos, de forma que, do ponto de vista financeiro, eu achei que foi uma experiência muito legal, e também do ponto de vista geral, de experiência de vida, entendeu? Porque você é exposto a um cenário que é completamente atípico. Essa experiência que você tem dentro das Forças Armadas, ela é única, nada vai ser parecido com isso. E ela é muito enriquecedora, do ponto de vista, né, de valores, do ponto de vista de vários aspectos, né, de patriotismo, de tudo. Infelizmente, a gente sabe que hoje isso tudo foi muito politizado, né? Isso caiu num viés aí de você é patriota. Ser patriota virou um termo pejorativo porque faz relação com, enfim, algum determinado político, mas não se trata disso, entendeu? São valores que existem desde muito antes disso e que, infelizmente, foram muito deturpados e acabaram ganhando uma conotação que acho que nem mesmo os militares gostariam. Mas essa coisa do respeito, da disciplina, né, que a gente escuta dos nossos pais, de saber obedecer ao superior, de se relacionar bem com seus subalternos, né, tratar com cordialidade os seus subalternos, com respeito, se importar com eles. A parceria, o companheirismo. Cara, você ficar no meio do mato com a sua turma, 4 dias lá no meio do mato, tendo que caçar o que comer, tem nada na vida que aproxime mais do que você estar numa situação dessa com seus amigos, entendeu? Você cria a minha turma, né, os Fortes, né, o nome da minha turma, os Fortes. Abraço para o Tenente Fortes, que era... Alô, Fortes. Que era exatamente, foi uma homenagem a um suboficial que se aposentou na época, o Subfortes. E nós homenageamos ele como o nome da nossa turma. Nós temos contato até hoje. É um vínculo, é um espírito de corpo muito bacana, você cria relações. É uma coisa extremamente única, é muito legal. Você acha que essa experiência te diferencia como profissional, te diferenciou na residência? Você leva isso em alguma parte para a tua vida hoje? Isso tem impacto ainda? Rapaz, para a residência, total, porque eu via, por exemplo, colegas que eram recém-egressos da graduação e chegavam no R1 muito mais verdes do que eu, que fiquei nas Forças Armadas. Agora, claro, acho que a única diferença é que a experiência que eu obteria no R1, de alguma forma, foi antecipada no ambiente do hospital militar. Porque, de novo,
existia muito essa relação bacana de tutoria. Então, aprendi muito com os colegas que estavam lá, que me ensinavam e que eu compartilhava casos, discutia os casos. De forma que quando eu cheguei no meu R1, eu não era tão verde quanto eu seria quando eu saí da graduação. E Rafa, conta pra gente um pouquinho mais sobre essas missões. A gente ouve muitas lendas urbanas, né, de que a pessoa fica 3 dias sem comer, que tem que comer ovo cru. É verdade, não é? É um pouquinho mais leve mesmo pro time médico do que pra quem não é da equipe médica lá no Exército, nas Forças Armadas. Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, as missões que você faz, uma vez que você já está incorporado, são muito tranquilas. Você basicamente acompanha os combatentes nas suas atividades. Então, por exemplo, eu acompanhei, vai ter uma missão de um treinamento aéreo, os alunos lá vão fazer algum tipo de exercício aéreo. Você fica em solo, sentadinho, acompanhando a missão. Muito leve, muito tranquilo. O inconveniente é quando, às vezes, você precisa, quando, por exemplo, é uma missão em um campo afastado. Tipo, a Força Aérea tem uma base que fica em Massaranguape. Então, eu já precisei ser removido para essa base e ficar lá alguns dias enquanto os treinamentos eram conduzidos. Isso não é bacana porque você fica preso lá, né? Mas, em geral, é bem tranquilo. Você fica lá sentado, conversando com os subs e com os sargentos, falando heresia o tempo todinho, soltando piada. O tempo passa e você volta. É bem liso, bem liso. Durante os primeiros 30 dias que você está em treinamento, aí eles pesam um pouquinho. Porque, claro, eles não querem botar para dentro uma pessoa que, uma vez incorporado, vai dar problema. Porque a gente sabe que o ambiente militar não é para todo mundo. Todo mundo tem perfil. Tem gente que não se adapta. Tem gente que acha isso tudo uma grande bobagem. Tem gente que acha isso tudo um grande teatro. E que, enfim, se a pessoa tem essa mentalidade, ela está no lugar errado, entendeu? Às vezes a pessoa diz, não, eu vou porque eu vou ganhar dinheiro. Cara, se não é dinheiro, não vá para lá por causa do dinheiro, porque se você não tiver o perfil, vai ser o ano mais infeliz da sua vida. Agora, se você é um cara que, como eu, vibrava, achava aquilo bacana, achava legal a experiência, aí é o melhor ano da sua vida, porque você não está lá pelo dinheiro, você está lá pela experiência, pelos valores que você aprende, pelo ambiente, pela atmosfera, né? Então, assim, o treinamento ele serve para isso, para você já cortar as pessoas que não têm o perfil. Então, eles são rígidos. Quando o instrutor entra na sala, todo mundo fica em pé. Atenção, sala! Aí entra o instrutor, você presta continência, tudo. Tem que ser rígido e eu concordo que seja assim, porque as pessoas que não têm perfil precisam sair já no treinamento. Porque senão... É igual... Você foi chefe de escala, né? Você vai... Chega um cara que começa a faltar nas escalas, começa a botar atestado no plantão, aí começa a furar. Quando o cara falta, prejudica os demais que ficam sobrecarregados. Não dá, essa pessoa precisa ser identificada o quanto antes para parar de prejudicar o andamento do serviço, né? Perfeito. E, cara, você presenciou alguma situação, algum caso clínico no Exército, nas Forças Armadas, que foi totalmente diferente do que você tinha visto na prática clínica? Alguma doença tropical, por exemplo, alguma coisa nesse sentido? Rapaz, não, eu tive experiência, sim, uma experiência bem difícil, que foi o seguinte, uma vez eu estava de plantão de médico de dia, estava vendo um treinamento, e aí aconteceu durante o treinamento haver uma falha no equipamento e o dispositivo ele simplesmente explodiu na mão do soldado. E o cara chegou com a mão toda esfacelada no pronto atendimento. Em outras palavras, uma situação de emergência em trauma. Eu, como médico generalista, recém-formado, não tinha expertise para cuidar daquilo, né? Felizmente, o hospital era muito bem amparado, os colegas... Né, tinham colegas cirurgiões no hospital que vieram rapidamente. A gente fez um curativo de contenção, fizemos analgesia, estabilizamos o paciente e imediatamente transferimos ele para o serviço de referência em trauma. Mas você está exposto a essa situação porque é um ambiente militar, né? Pode acontecer situações de trauma grave, atendimento de pacientes em contexto de exaustão física. Acontece, às vezes, no treinamento dos recrutas, um treinamento mais intenso, algum recruta passa mal, etc. Mas, assim, o hospital onde eu servi não era um hospital grande, de referência. A Força Aérea tem hospitais enormes no Brasil. Tem o HFAG,
que agora não me falha a memória, não sei se é no Rio ou se é em Brasília, mas é um hospital muito grande. Então, com certeza, que tem inclusive residência. Isso é outra coisa interessante, viu, da experiência militar. Para as pessoas que fazem residência médica em hospitais militares, você pode acumular os 2 vínculos. Você pode ser oficial médico e residente. E você acumula o soldo e a bolsa. E a carga horária ela meio que se confunde, né? Porque você vai estar lá no mesmo serviço. Então, pode ser uma coisa bem interessante. Mas dizer assim, o hospital que eu servi era um hospital pequeno. Então, a gente não tinha tanto volume. O que fazia também, novamente, fazia do serviço bastante interessante. Porque, veja, na minha rotina de enfermaria, eu envolvia 3 doentes, 4 doentes. Muito bom você sentava, via o caso bem direitinho. Tá? Você tinha uma manhã para fazer isso. Seu ambulatório, meu ambulatório à tarde, 6 doentes, 7 doentes. Fazia a medicina que eu gostava, conversando, fazendo uma boa medicina, entendeu? É bem diferente do SUS, bem diferente. Interessante. E como que foi lidar com a hierarquia? A gente ouve, né, que tem algumas situações até meio constrangedoras pelo fato de chegar ali um coronel, um general pedindo alguma coisa. Como que você lidava com isso? Isso é uma coisa que você já trouxe de antes, você aprendeu na vida militar? Você leva isso para a vida até hoje ou ficou para trás? Como é que é? Levo até hoje, cara. E realmente isso acontecia. Às vezes acontece de chegar um alto oficial, né? Um oficial um oficial general, né? E às vezes acontece do oficial general, por exemplo, dar um comando que, enfim, vou dar um exemplo. Chegar um oficial general e dizer assim, não, transfira esse paciente para UTI e o paciente não tem indicação de UTI, entendeu? Felizmente eu tive uma experiência muito boa onde eu servi. Não testemunhei em nenhum momento condutas autoritárias, né? Os oficiais de alta patente com os quais eu convivi na Força Aérea eram extremamente respeitosos. E até de uma forma até surpreendente, porque muitas vezes eu já fui questionado. Eu, aspirante, às vezes segundo tenente, chegar um brigadeiro e dizer assim, o que você acha, Tenente Franco? Pô, né, no que diz respeito à opinião médica. Uhum. Muito bacana isso, né? Pedir opinião de subalterno, sempre fui tratado com muita cortesia. Agora, obviamente, o ambiente militar tem algumas exigências. Por exemplo, chegou um oficial general num ambiente e você não prestou continência para ele, isso é uma ofensa. Você não pode não fazer isso. Né? Pega muito mal. Essas pequenas coisas são cobradas. Isso daí são. E tem que ser, porque este é um ambiente militar. É assim que as coisas funcionam e a gente tem que respeitar e extrair o melhor disso. Mas eu, felizmente, nunca tive uma experiência negativa de me sentir intimidado pela hierarquia. Pelo contrário, a hierarquia ela sempre foi muito bem administrada no serviço onde eu servi. Mas a gente sabe que, infelizmente, às vezes isso existe. Eu escuto relatos também de colegas que tiveram experiências desagradáveis nesse sentido. Acho que o que a gente tem que fazer é tentar... Eu sempre digo o seguinte, todas as experiências da nossa vida, todas elas nos ensinam de 2 formas. Elas nos ensinam a como ser e a como não ser. Então, se em algum momento alguém estiver nas Forças Armadas e testemunhar um militar que faça o uso inadequado da sua patente, né, da sua hierarquia, a gente tem que usar essa experiência a aprender a como não ser, a jamais ser assim com ninguém, né, a jamais destratar um subalterno, a jamais agir com falta de cortesia com alguém que esteja numa situação de inferioridade em relação a você, porque é totalmente circunstancial, né? Quando a gente morrer, vai todo mundo pro mesmo buraco. A verdade é essa. Bem, Rafa, a gente está chegando aqui no fim do nosso papo. Você quer deixar alguma consideração final para os nossos ouvintes? Você acha que servir vale a pena, não vale a pena? E aí, faz um resumo para a galera. Eu acho que vale muito a pena. Acho que vale demais. Eu não estou ganhando nenhum centavo das Forças Armadas para estar falando isso. Mas, disclaimer aqui. Disclaimer total. Mas a minha experiência foi muito positiva. Foi um ano muito, muito feliz. Eu acho que todos que estão ouvindo esse áudio devem considerar essa experiência, sobretudo
sobretudo aqueles que pensam em sair da sua cidade para cursar residência. Você ter a oportunidade de guardar a sua vaga, usar aquele ano para adquirir, né, expertise, experiência e ganhar uma grana, putz, faz muita diferença. Muita diferença. E se você for uma pessoa que tem o perfil, porque não é para todo mundo, não é todo mundo que tem o perfil. Existem personalidades e graças a Deus as pessoas são diferentes. Né? Mas para aquelas que têm o perfil, vale muito a pena refletir. Porque é realmente uma experiência bem legal. Tá aí, galera. Então, militar não é só pintar meio fio, como a gente vê, né? Longe disso. Longe disso, né? Desculpem a piada, mas só aproveitando o clima informal aí do nosso podcast. Não, legal. Rafa, muito obrigado mais uma vez por estar aqui presente com a gente. Dante, muito obrigado por estar aqui dividindo esse rosto comigo para essa conversa. Tenho certeza que nossos ouvintes também gostaram bastante. Eu queria, galera, só ressaltar, sigam o Dr. Rafael Oncologista no Instagram. Não deixem de seguir o Papo de Clínica, tanto a página no Instagram quanto o podcast que está disponível aí em todas as mídias de áudio. E não deixem de acompanhar a Medway no Instagram, melhor curso preparatório para residência, seja para o R1, seja para o R3 e principalmente para você que está focado nas instituições do estado de São Paulo. Você aí que está pensando em servir, já faz a prova, tranca a sua vaga, faz um pé de meia e depois vem com a gente. E galera, Fechou? lembrando que os cursos aí extensivo, R1 e R3 estão com as inscrições abertas. Dá uma olhadinha aqui no link abaixo para não ficar de fora, viu? Cursos que nós somos do R3, né? Somos professores do R3. Esperamos vocês lá. E para conquistar, botar a mão na sua tão sonhada vaga. É isso, galera. Beleza. Beijo no coração, até a próxima. Valeu, galera. Um abraço.